Conselho. Então, não foi discutido só em termos da gestão pública, municipal, estadual. Tem pessoas do governo federal, de meio ambiente, etc. Bom, eu acho que vale ressaltar esse estabelecimento aí das leis, né, para a política de turismo. Tem o turismo está dentro da política de desenvolvimento econômico e social. Ok, obrigada. Então, quando fala em incentivar o turismo através da implantação do plano diretor para Aracaju, em consonância com as metas da região metropolitana. Eu queria só acrescentar também em consonância com as metas do Plano Nacional de Turismo, que vem do Ministério do Turismo, certo? Esses itens que o Elber já falou, estímulos fiscais, apoio aos grupos culturais locais, eu acho que isso tudo tem que ser preservado. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, acho que a hora é agora. Alguém tiver alguma outra sugestão. Eu vou me deter um pouquinho mais na área de patrimônio, que não foi falada ainda, e que eu acho importante aqui essa valorização do patrimônio nesse novo plano. Eu vou falar um pouco rápido, porque eu tenho um tempo pré-determinado, para dar tempo também dos debates e das sugestões. Eu acho que vale ressaltar patrimônio cultural material e imaterial. Acho que todo mundo já tem conhecimento aqui, mas não custa nada lembrar que o patrimônio material é considerado patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, construído e natural, artístico, arqueológico e documental do município. E o imaterial são relacionados ao sentimento, ao conhecimento, ao saber fazer, a dança, a música, a culinária e os folguedos. Então, isso é super importante, porque isso tudo é atrativo turístico também. É uma preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, e que, com isso, valoriza a comunidade, valoriza o saber fazer da comunidade local, e o produto produzido pela comunidade pode ser utilizado por tantos empreendimentos, a exemplo de sabonete de leite de cabra, a exemplo do mel produzido em Aracaju, dos produtos derivados, da mangaba, do doce da mangaba e etc. Como o Juan já falou aqui também, que o Sistema Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural é integrado pelo órgão gestor, Conselho Municipal, Fundo Municipal e Conferência Municipal. O Conselho Municipal está em fase de ser concretizado, e aí é onde o cidadão tem que ficar vigilante e a gente, gestor, promover a maior rapidez possível para isso. A preservação do patrimônio cultural, tem os itens aí também, que é tratar o espaço urbano como patrimônio cultural, vivo, complexo. Segundo item, promover e executar projetos de recuperação de edifícios, logadouros, etc. A proteção do patrimônio cultural por meio de pesquisas, inventários e etc. Nós temos um departamento uma coordenadoria de patrimônio lá, que já está fazendo esse levantamento. Junto com a gente, já está propondo um roteiro turístico para um roteiro pelo patrimônio histórico de Aracaju. As áreas de proteção do patrimônio cultural que estão sendo inseridas, como é o setor aqui, que antigamente era só o centro histórico, agora tem diversas áreas, que se a gente não preserva, a gente vai acabar perdendo. Aracaju já se descaracterizou em muitas coisas já foram derrubadas, patrimônios privados, que as pessoas às vezes não têm interesse, é mais fácil, mais lucrativo ganhar de outra maneira, alugando e etc. Deixa eu ver aqui mais algumas observações. As áreas de proteção, que vocês estão aí com o descritivo de cada uma, do entorno, proteção integral, interesse cultural e interesse afetivo, né, que são aquelas que não são patrimônio histórico, não é um monumento, mas que tem exemplo, tem os dois mapas ali, tem dois banners ali, que acho que era interessante vocês irem lá de perto, porque vai dar para ver melhor. Um exemplo de interesse afetivo é a caixa d'água. Os banners estão ali atrás, aquela região ali do Centro de Criatividade, que tem uma cultura, tem um grupo que se trabalha ali e que é interessante preservar. Deixa eu ver mais. Então, eu acho que colocação técnica sobre o que está proposto aqui nessa revisão, né, que é interessante. Isso foi feito a partir de vários estudos. E, como mesmo disse o presidente da Câmara, Emanuel Nascimento, que coordena essa reunião, foi sugerido essa diretriz, né, os critérios para
para as audiências públicas, e cada um pode falar por um determinado tempo e sugerir as propostas. E eu acho que é interessante, ao final de todas as audiências, ou de cada uma, se ter uma proposta escrita para passar para os vereadores. O orgulho de fazer parte dessa revisão é grande, porque eu, como cidadã aracajuana, eu vivo, eu convivo, eu ando na cidade, tem alguns gargalos, como já foi dito aqui, a mobilidade urbana é uma, a acessibilidade já existe alguma coisa, mas pode ser melhorada. Esse ano a gente já teve um ganho com a implantação da sinalização turística na cidade, 3 etapas, ainda falta uma que estamos em busca de recursos, para que tanto a gente que é da cidade se locomova melhor, saiba onde tem um atrativo turístico cultural, quanto quem vem de fora. Então é isso, a explanação que a gente estava previsto, tinha as lâminas, mas Juan já falou, então está disponível para todo mundo, como também o plano diretor, como o Juan já falou, né? Não é um segredo de Estado, pelo contrário, é um produto para ser compartilhado e discutido pela sociedade, enquanto o tempo é previsto, para que sejam propostas emendas votadas na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Obrigada, Tanit. Vamos ouvir agora... Como representante de classe ou de alguma entidade do Estado, do município. Mas o que eu tenho a falar, acredito que seja também uma aspiração de todo cidadão aracajuano. E eu, se você me der a oportunidade, eu vou, então, explanar alguns questionamentos. Aracaju, eu tenho ouvido sempre algumas pessoas dizerem que falta isso, falta aquilo. Na verdade, a impressão e o testemunho que eu tenho, né, dos turistas que chegam nos nossos hotéis, nos nossos bares e restaurantes, é de que é uma grata surpresa chegar em Aracaju, estar em Aracaju, conhecer Aracaju. A nossa cidade é uma cidade limpa, uma cidade com um trânsito ainda organizado, relativamente a outros centros urbanos. Então, os comentários são por demais positivos. Essa questão de a gente achar que Aracaju precisa realmente, como toda cidade que está crescendo, logicamente que ela precisa se modernizar, né? Criar avenidas para facilitar o trânsito, a questão da mobilidade, é uma questão séria. Mas não se enganem, Aracaju é uma cidade bonita, aprazível, e as pessoas que vêm à nossa cidade não se limitam a qualificar suas praias e as pessoas que vivem aqui, a comunidade em geral, mas a cidade como um todo é uma cidade muito bonita e acolhedora. Essa é a primeira impressão que eu gostaria de passar para vocês se tranquilizarem e ficarem mais à vontade no que diz respeito a fazer suas inserções com relação às mudanças que são necessárias ser feitas nesse nosso plano diretor. Agora, tem coisas que são realmente extremamente necessárias e simples de se fazer. Toda cidade que quer ser, e a capital não pode ficar diferente, turisticamente lembrada, ou turisticamente acessível, turisticamente vista, ela tem que ter o seu portal de entrada, gente. Não se concebe, qualquer que seja o município, qualquer que seja a cidade, por menor que seja turisticamente, quer ser desenvolvida, não ter um portal de entrada da cidade. Aracaju, infelizmente, a capital, senhores vereadores, eu cometi aqui um terrível, eu não cumprimentei a mesa, eu já fui, é porque eu gosto de ir logo lá no cerne da questão, mas me desculpem, senhores, representantes aqui da mesa, gostaria de cumprimentar a mesa, então, em nome da nossa vereadora Miriam. Tá? Então, retornando à questão básica que eu estava colocando, Aracaju, senhores, não sei se onde convir comigo, estão testemunha também, não tem um portal de entrada. As pessoas entram em Aracaju, não sabem que estão entrando em Aracaju. Então, nós tínhamos até recentemente um portal de entrada ali na Avenida Oswaldo Aranha, né, na BR-325, que caiu, tiraram, não foi na época de Albano, não foi feito, por sinal foi um trabalho que eu tinha feito, para que se colocasse aquele, e voltou, tiraram, porque estava caindo, e agora nós não temos nenhum portal. Quando você vem para Aracaju,
pela BR-101, antes daquele viaduto que foi feito agora, você encontra uma placa assim, dizendo: daqui a 400 quilômetros, retorno para Salvador. Quando você vem de Salvador. Daqui a 200 quilômetros, retorno para Salvador. Daqui a 100 metros, retorno para Salvador. Quando você vem de Maceió, é assim a mesma coisa também. Retorno para Maceió. E cadê Aracaju? Ninguém sabe que está entrando em Aracaju. E isso é primário, gente. Então, recentemente, eu tive com o prefeito, numa reunião do Fórum Empresarial, e eu coloquei para ele: prefeito, agora, eu insisto nisso, você está precisando não é de um só, não, são 2 portais, porque Aracaju agora tem uma entrada, e que cada vez vai ficar mais facilitada pela ponte que está sendo construída lá na Pedra do em Viaroba. Então vai ter o fluxo, vai ser bastante grande pelo sul, né? Então vai ter que ter um portal ali no Mosqueiro, tem que ter um portal ali. Então isso realmente é uma falha muito grande. Nós que fazemos turismo, acredito que devemos bater firme nessa questão, e o portal é realmente uma coisa séria. Olha, só para vocês terem uma ideia, há um mês atrás eu tive no Pantanal. Eu fui para aquele hotel Sesc Pantanal, fazer um trabalho a nível de ABH Nacional. Eu sou diretor da ABH Nacional, vamos fazer um trabalho de imersão e tal. A cidade chama-se Poconé, o nome da cidade, Poconé. A cidade realmente é um buraco, gente. Ela fica a 135 quilômetros de Cuiabá. Mas vocês precisam ver, quando você vai chegando na cidade, um portal imenso, dando boas-vindas, indicando os principais pontos onde vocês têm que ir, que visitar, os pontos, os locais históricos, está lá o portal. Você entra na cidade, não vê nada, não é possível que esse portal tão grande, enorme desse jeito, e a cidadezinha, porque na verdade o que vai se ver lá é pântano, né? Vai visitar o Pantanal. Então isso me entristece muito, certo? Como cidadão aracajuano, ver que a nossa cidade não tem um portal. Na verdade, não tem. Bom, esse foi um assunto en passant. O que eu quero falar mesmo, e contribuir efetivamente com relação a essa questão do plano diretor, é no que diz respeito ao desenvolvimento do turismo da terceira idade. Obrigado. Eu já estou ficando rouco, eu estou com um problema realmente, a voz vai sumindo, daqui a pouco eu paro fico sem voz. Mas veja só, recentemente eu patrocinei um evento, agora sexta-feira passada, em Aracaju, que chamava-se Cidade Acessível. E convidei toda a comunidade, os políticos, mas infelizmente, eu escolhi a data errada. Foi no dia em que o governador foi via ponte lá, e aí levou todo mundo, assim, aí esvaziou o meu evento. Mas, na verdade, era uma oportunidade que eu estava criando para discutir com todos a questão da acessibilidade. A acessibilidade ela é um problema hoje muito sério e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Porque, uma vez você trabalhando nessa questão da acessibilidade, ela é boa tanto para a comunidade local, como para as pessoas que nos visitam. E o potencial de visitante, né, que tem necessidade de acessibilidade, gente, é muito grande. É porque a maioria de nós, elas não estão, digamos assim, devidamente, com conhecimento devido do que significa a acessibilidade. Quando falam em acessibilidade, pensam apenas no cadeirante ou no cego, né, que não enxerga e tal. Mas a acessibilidade é um conceito muito mais amplo, certo? Só para vocês terem ideia, a acessibilidade, a terceira idade está inserida na acessibilidade. A terceira idade, o idoso, ele tem dificuldade de andar. Então, a acessibilidade, o idoso está inserido. A gestante, a senhora que leva seu carrinho de bebê, é questão de acessibilidade. Então, é uma questão muito ampla. Não é só a questão do cadeirante, certo? E do cego. Então, Aracaju agora está, né, fazendo o seu plano diretor. Então, é oportuno que a gente realmente, né, tenha uma diretriz muito, né, específica com relação a essa questão da acessibilidade. Porque eu tive também agora, durante o Salão do Turismo, que aconteceu agora recentemente em São Paulo,
e tive a oportunidade de conhecer uma figura extremamente sensível a essa questão. Tá? Ele é, na verdade, o presidente, né, da Câmara de Comércio Brasil-Reino Unido, né, o doutor Lucena, Alexandre Lucena. E eu contando que a minha cidade Aracaju, a gente tem um esforço imenso de trazer o turista para cá, né, mas a gente sempre está um pouco atrás, porque a gente concorre com a Bahia, com o Sergipe, e eles já estão com o seu destino já consolidados, e a gente não consegue. Ele chegou, Manuel, ainda um tempo desse atrás, eu tive uma conversa com um quase conterrâneo seu, que na verdade ele já se considera conterrâneo, mas ele não é, ele é carioca, e já está aqui, e por coincidência ele milita essa mesma área, só que do outro lado. Eu sou patronal e ele é laboral. Daí tive com ele e falei de um assunto, e ele se mostrou interesse, mas de repente ele se desestimulou totalmente, porque não conseguiu conversar com as pessoas e sensibilizar essas pessoas. Aí eu perguntei ao presidente da Câmara de Comércio Brasil-Reino Unido, e realmente do que se trata? Ele disse, olha, trata-se da questão da acessibilidade. Foi aí onde eu tive o verdadeiro... Mas como assim? Olha, eu trabalho aqui em São Paulo com uma entidade chamada AVAP. A AVAP, para os senhores que não conhecem, significa uma associação para a valorização das pessoas com deficiência. Ela capacita e também cria situações que facilitam a mobilidade dessas pessoas. Você não faz questão, você não quer conhecer não, essa entidade, essa associação? Eu digo, rapaz, eu quero, mas só que eu estou aqui na feira, no salão e tal. Você não sei se perceberam, eu só fiquei um dia. Eu só ia ficar 2 dias, tinha que ficar 2 dias lá no salão. Ele disse, mas eu vou fazer isso, eu vou sim. Então vamos seguir, eu lhe pego no hotel amanhã à tarde. Tá ótimo. Me levou lá nessa associação. Aí me apresentou os presidentes da associação, da federação das associações, tá certo? E aí disse o seguinte, você não, depois que me mostraram todo o trabalho que eles vinham fazendo, eles, olha, esse trabalho de questão de acessibilidade, vocês vão conseguir explorar um segmento de turismo que até então ele ainda está latente. Latente é aquela coisa que fica lá, tem potencial, mas que ainda não foi explorado. Você não quer explorar esse segmento de turismo na sua cidade? Eu digo, pô, é o que eu mais quero. Eu quero lotar os hotéis. Eu quero ver a cidade cheia, os restaurantes. Então, você não quer ver um exemplo prático do que a acessibilidade faz numa cidade? Eu digo, como assim? Existe uma cidade aqui no interior de São Paulo que se chama Socorro. Não sei se os senhores já ouviram falar. Socorro. Nós fizemos um trabalho nessa cidade e essa cidade hoje está bombando. Ela antes tinha algo em torno de 30%, 35% de ocupação nos seus leitos, né? E hoje ela tem uma média de 95% a 100% de ocupação anual na cidade. Não é possível. É isso mesmo. Eu fui lá conhecer Socorro. Uma cidadezinha pequena, bonitinha. Ela é histórica, né? Tem algum... Mas se você vê o trabalho que eles fizeram, não é difícil de se fazer na nossa cidade. Não é difícil. Não é que a gente vai transformar Aracaju, sabe, Emanuel? Assim, de um dia para a noite, numa cidade totalmente acessível. Mas a gente pode começar por nichos. Por exemplo, a gente pode começar trabalhando primeiro essa questão dos aspectos culturais. Vamos transformar, né, as praças, os acessos aos patrimônios históricos, logo esses itens primeiros. A gente já é uma questão de acessibilidade, né? Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Se precisarem de respaldo técnico, certo? Com relação a essa questão eu vi bem aqui, né? Eu cheguei e vi aqui, propor um programa específico para o desenvolvimento do turismo na terceira idade. Esse parágrafo 8º aqui. Eu tenho contato com essa associação AVAP, eles estão à disposição para contribuir. Eu trouxe eles agora aqui. Eles foram quem deram uma palestra sexta-feira. Então, infelizmente, muitos dos senhores não compareceram, tá certo? Não estão tendo conhecimento. Mas eles são técnicos, foi eles que fizeram o trabalho que transformou hoje Socorro no que ela é hoje, tá certo? E está fazendo isso em outras cidades. Só que, olha, como Aracaju é uma capital, eu fiquei pensando, por que no Aracaju não se transformar na primeira capital totalmente acessível?
fica aí para os senhores. Só depende de nós. Obrigado aí pela atenção. Meu amigo Ivan Valença, todo dia. Desligou meu microfone. Oi. Agora, melhorou? Vereador Danilo, meus companheiros vereadores, eu quero fazer aqui um apelo a todos vocês. Nós estamos fazendo divulgação dessas audiências no nosso site, na Câmara Municipal de Aracaju, na televisão, a TV Atalaia, não é? Nós estamos utilizando o espaço que nós temos do programa Câmara em Ação. Nós estamos divulgando nos jornais, nós estamos divulgando na Rádio Liberdade 930 também essas audiências. Estamos colocando carro de som na rua para mobilizar as pessoas, chamando as pessoas para essas discussões. Quando sairmos daqui, vamos para os bairros de Aracaju fazer essa discussão. E eu peço ajuda a vocês também, para vocês serem esse instrumento também de divulgação. Chama o vizinho, chama o amigo, chama o compadre, chama o colega de trabalho, para a gente participar dessas audiências. Que nós vamos precisar bastante das sugestões da comunidade, da participação da comunidade. Esse plano diretor é de toda a cidade, é de todo o povo de Aracaju, não é só dos vereadores, é de todos nós. E vamos dar uma demonstração que queremos fazer um plano novo, um plano do povo de Aracaju, um plano onde nós temos que ouvir todas as pessoas, os ricos e os pobres, os trabalhadores, os empresários. Enfim, eu acho que é importante a nossa participação também. Por isso eu quero parabenizar vocês que estão aqui, não é? Mas podem convidar outras pessoas para nos ajudar aqui nesse trabalho. Olha, eu vou dar só um exemplo de como nós estamos levando aqui esse trabalho, a seriedade que nós estamos levando com esse trabalho. Hoje é o dia do meu aniversário e eu estou aqui. Vim trabalhar, estou aqui trabalhando. Trabalhei de manhã na Câmara, tá certo? Saí com a família meio-dia, estou aqui. Podia estar em casa, não é? Podia estar em outro local, mas eu estou aqui no dia do meu aniversário. Tá certo? Então, vejam só que nós estamos levando isso a sério. E não é um favor, é um dever nosso, é nossa obrigação. Né? Mobilizar. E a obrigação da Câmara qual é? Mobilizar a comunidade para a comunidade participar desse evento. Mande sugestões, utilize o nosso site. Já distribuí o formulário, pessoal. Distribui o formulário com os participantes para eles poderem dar suas sugestões. Enfim, agora eu quero convidar a professora Terezinha Oliva, superintendente do IFAM aqui do nosso estado. Professora, fica à vontade, utilize ali a tribuna aqui desse auditório. Muito obrigado. Pelo aniversário. Muito obrigado, galera. E boa noite a todos os presentes. A questão do patrimônio cultural que está contemplada pelo plano diretor é o que me faz estar aqui presente. Eu sou a atual superintendente do IFAM em Sergipe. E o IFAM tem sido, ultimamente, muito demandado, também a respeito de Aracaju. É interessante, todos devem ter acompanhado, a semana passada, a notícia que chamou a atenção, né, da catedral estava com risco de desabamento, e o IFAM foi bombardeado com telefonemas que perguntavam o IFAM já tem o dinheiro para consertar a torre? Então, eu recebi inúmeros telefonemas, né, a respeito, pedidos de entrevista, etc. Outro dia também o poeta Araripe Coutinho, na sua coluna do Jornal da Cidade, colocou umas notas a respeito da desfiguração de alguns edifícios importantes para a arquitetura de Aracaju e também a respeito do uso indiscriminado de engenhos publicitários, que é uma realidade que polui imensamente a nossa cidade. Mas ele culpou o IFAM. Se o IFAM que não faz nada diante dessa realidade. Então, o IFAM tem sido assediado. E, de um lado, é desinformação, porque o IFAM não tem ainda um bem tombado em Aracaju, portanto, não é porque o IFAM não atue, mas é porque ele não tem ainda bens do patrimônio nacional em Aracaju, portanto, não pode exercer a sua fiscalização. Mas, de outro lado, isso revela um ponto positivo, que é a demanda pela proteção ao patrimônio cultural, que está se tornando um fato em Aracaju, né? Aracaju tem vários bens tombados pelo patrimônio estadual, não tem ainda bens tombados pelo município, mas o plano diretor sinaliza que isso poderá acontecer
e essa demanda... Né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, e a minha contribuição é pautada também numa experiência que foi feita o ano passado, nos anos de 2009 e 2010, quando, junto com a Prefeitura de Aracaju, e principalmente Juan, eu lamento, Juan, ter chegado um pouco atrasada, porque eu tive outro compromisso e não pude assistir à explanação. Mas, com os técnicos da Secretaria de Planejamento e com Valdoilson, Tani, né, da Funcaju, e representantes da sociedade civil também, construímos o plano de ação para as cidades históricas. É interessante que, mesmo que Aracaju não tenha ainda bens tombados pelo patrimônio nacional, já